O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado, e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, nós celebramos hoje a memória de São Benedito. Ontem celebramos a memória de São Francisco de Assis, o grande São Francisco, meu querido santo de devoção. Hoje celebramos um santo franciscano também. São Benedito foi franciscano e viveu também uma profunda humildade. Um grande santo também, não muito conhecido por nós, mas de fato um grande modelo e exemplo para nós. Eu queria só fazer um comentáriozinho com vocês sobre algumas coisas que aconteceram ontem. Eu vinha me preparando para o dia de São Francisco fazia tempo, desde antes de começar a novena. Eu já vinha preparando o meu espírito, aquela vontade de celebrar a missa no dia de São Francisco, né? O grande santo, meu santo de devoção. Eu fiz uma novena em honra a São Pio de Pietrelcina, que foi dia 23 de setembro, celebrei, e depois vim me preparando. E vocês sabem que eu geralmente gravo as homilias, né? Eu coloco depois no meu canal no YouTube e tudo. E eu preparei a homilia também para ontem, né? Mas ontem era segunda-feira. Segunda-feira é a folga dos padres, né? Mas eu tinha uma missa também marcada em algum lugar e eu ia celebrar a missa, eu ia fazer a homilia, ia gravar a homilia. E ontem, aqueles que acompanham um pouco mais aí as redes sociais, ontem ficou tudo fora do ar, né? Ficou tudo fora do ar, o dia inteiro. E foi tão providente, para mim foi um sinal de Deus. No dia de São Francisco, Ele nos deu a possibilidade de nós largarmos um pouquinho isso aqui e rezarmos. Eu não gravei homilia no dia de ontem, eu não postei homilia no dia de ontem, mas eu rezei tanto ontem. E para quem não sabe, eu moro aqui no fundo, lá no fundo, né? Onde era o tribunal eclesiástico, é a minha casa lá. E da casa, um dos cômodos, eu fiz uma capela para minha oração pessoal. E ontem eu tive a alegria de almoçar com Dom Pedro. Fui lá na Cúria, almocei com Dom Pedro, e eu pedi a Dom Pedro um presente. Falei: Dom Pedro, posso ter o Santíssimo em casa? Porque nós, padres diocesanos, quando temos capela em casa, precisa da autorização do bispo para ter o Santíssimo Sacramento nas nossas capelas particulares. E Dom Pedro me permitiu ontem ter o Santíssimo. Eu rezei a missa, entronizei o Santíssimo Sacramento na minha capela, e como presente de São Francisco, hoje eu tenho, a partir de ontem, eu tenho Jesus Cristo, nosso Senhor Eucarístico, morando junto comigo. Não poderia ter sido melhor. Foi um presente, com certeza, foi um presente. A nosso Senhor toda a honra, toda a glória, toda a gratidão. E ao meu querido São Francisco também a minha gratidão, minha alegria, porque eu tenho certeza que a intercessão dele que me concedeu
esse grande presente para que eu esteja ainda mais perto de Jesus, como ele esteve a vida toda. Pois bem, hoje São Benedito foi um discípulo de São Francisco muito fiel. São Benedito era um homem que no seu tempo viveu, claro, toda uma situação social difícil, mas pôde ser religioso, e na alegria de ser religioso, ele viveu a humildade. A marca, claro, de São Francisco também, mas a marca de São Benedito foi a humildade. São Benedito chegou a ser o superior da ordem dos franciscanos, mas ainda assim, ele foi conhecido e é conhecido até hoje como aquele santo que se encontrava na cozinha, servindo os irmãos. Ele entendeu que o seguimento a Nosso Senhor deve fazer de nós servidores do próximo. Por isso ele então dava essa mostra de humildade, fazendo os serviços mais simples, fazendo os serviços mais corriqueiros, aquele que nem tantos assim almejam e disputam. São Francisco de Assis, São Benedito e alguns outros santos também diziam: almeje o último lugar e você não vai precisar disputá-lo com ninguém. Quem quer o primeiro lugar sempre vai ter muita gente disputando. Almeje o último lugar e lá você não vai precisar disputar com ninguém. Eu me lembro de um padre que dizia, com relação às coisas da igreja, as coisas da igreja, as nossas necessárias e benditas pastorais, Tem que ter coordenador, tem que ter vice. Aí tem algumas que se acham mais que outras, porque é ministro, mais do que quem é não sei o quê, ou é menos, enfim. Ele dizia: procure a vassoura para varrer a igreja. Você não vai precisar brigar com ninguém por causa dela. Você não vai precisar brigar com ninguém por causa dela. Talvez pelo jaleco de ministro vai ter disputa. Talvez pelo microfone. Não tem muita, porque tadinho, só ele que está disposto a vir cantar, querido. Todo dia aqui com a gente, me aguentando, Mas tem, Mas tem quem queira, tem quem almeje. Mas a vassoura não. São Benedito nos ensina que quando nós estamos dispostos a servir de fato e de coração, todas as coisas são bem-vindas. Todas as coisas são bem-vindas. Isso é o mais importante. Eu me lembro de uma história que eu escutei e é verdadeira. A Canção Nova, quando começou, aquele meio de comunicação tão bonito, de evangelização, bem no comecinho, eles tinham uma banda, eu falei do músico, eu lembrei. Eles tinham uma banda que era uma banda assim extraordinária. Os grandes nomes dos cantores lá da Canção Nova, Dunga, aquele pessoal todo. Os melhores dos melhores. Era o melhor guitarrista, o melhor baixista, o melhor baterista, o melhor cantor. Era uma banda fantástica. Eles eram chamados para eventos no Brasil todo, Cantavam nas missas, nas grandes missas lá da Canção Nova. Um dia o Monsenhor Jonas chegou, inspiradíssimo por Deus, chegou para os músicos e disse assim: a banda está desfeita. A banda acabou. Mas como assim, Monsenhor? O que nós vamos fazer então? Fiquem tranquilos. Você vai limpar banheiro, você vai vender fichinha de almoço, você vai ficar na recepção, você vai varrer o pátio, deu um serviço para cada um. Sabe o que eles fizeram? Foram trabalhar. Quem cantava começou a lavar banheiro, quem tocava guitarra começou a vender fichinha de almoço, quem tocava baixo foi varrer o pátio. Passaram 3 meses trabalhando. Felizes. Passou 3 meses, o Monsenhor Jonas reuniu todo mundo e disse: agora a banda está pronta. Podem voltar a tocar. Porque vocês mostraram que vocês querem servir, independente de onde. Aí começaram a gravar CD, e aí a coisa foi. Por quê? Porque era um serviço, não era um status. Por mais que fossem ótimos, excelentes músicos, estavam a serviço da evangelização. Esse é o grande ponto. Nós estamos dispostos a servir naquilo que for preciso. E é interessante quando nós nos deparamos, às vezes,
com a falsa humildade. Eu acho maravilhoso. Tem gente que tem uma falsa humildade, e eu acho muito engraçado quando a gente desmascara a falsa humildade. É muito fácil. Se você encontrar uma pessoa humilde diante de você, é fácil desmascarar se a humildade é verdadeira ou não. A pessoa, quando ela é falsa humilde, geralmente ela se coloca muito como coitadinha e como quem tem muito pouco valor. Ah, eu não sirvo para nada, eu sou um pobre coitado, né? Ah, eu não sou digno, né? Eu não mereço. Eu não sou digno de ser coordenador da pastoral X. Aí sabe o que você faz? Concorda com a pessoa. É verdade, eu realmente não acho que você tem muita capacidade não. Mas quem é falso humilde na hora já se revolta. Como assim? Realmente eu nunca pus muita confiança mesmo não. Acho que não vai dar muito certo mesmo não. Nossa, o falso humilde na hora ele já se revela. Como assim? Eu sou o melhor de todos. Estar disposto a servir. E o mais importante é quando nós temos a consciência de quem nós servimos. De quem nós servimos. Porque se eu estou numa determinada situação e eu perco a noção de que é a Deus a quem eu sirvo, eu começo a fazer as comparações. Não, mas o coordenador da minha pastoral sabe menos do que eu. Como é que ele vai ser o coordenador se eu sei mais do que ele? Eu me torno o centro e eu acredito e eu acho que estou servindo a um ser humano. Aí é claro que eu não quero. Deixa eu contar um segredinho só para vocês aqui, viu? Nós padres também. O padre que vai reclamar do bispo, o padre que fala mal do bispo, é o padre que se acha. E ele esqueceu que ele tem que obedecer o bispo. Porque obedecendo o bispo, ele obedece a Deus. Uma vez eu falei isso na frente de Dom Pedro. Estava um seminarista assim, nós estávamos almoçando. Eu disse para o seminarista, eu falei, escuta, você vai ser ordenado daqui a pouco, viu? Você não vai fazer votos de que vai concordar com Dom Pedro. Você não vai fazer votos de que vai ser amiguinho de Dom Pedro. Você vai prometer diante dele que você vai obedecê-lo. Ah, eu não concordo. Não tem problema, obedeça. Ah, eu não acho que seja a melhor escolha. Não tem problema, obedeça. Porque é a Deus que você está servindo e obedecendo. Ah, o meu coordenador não tomou a melhor decisão, o meu coordenador não sabe tanto quanto eu. Obedeça, porque é a Deus que você está obedecendo, é a Deus que você está servindo. Quando São Benedito estava lá na cozinha servindo os irmãos, muitos dos irmãos que ele servia eram muito menos santo do que ele. E uma coisa, o santo é humilde, mas o santo sabe que está na graça de Deus. Ele é humilde, mas ele sabe que ele está na graça de Deus. Ele sabia. Mas ele estava servindo a Deus na pessoa do outro. E aí não importa quem seja. Não importa o que faça. Não importa a condição. É a Deus a quem eu sirvo. É a Ele. O julgamento que nós precisamos, entre aspas, temer, é o julgamento de Deus. Ah, não vão gostar de mim. Azar. A Ele a quem eu devo satisfação. O dia que nós desobedecermos a Deus para agradar as pessoas, já perdemos totalmente a noção do que é ser cristão. Que nós tenhamos, a exemplo de São Benedito, a humildade de saber que quando estamos a serviço do próximo, em primeiro lugar, é a Deus a quem nós servimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.